Graças, paz, líderes de célula de todo o Brasil e das nações, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre o que é uma célula dentro da visão celular. Então dá um like aí, compartilha, se inscreve que eu já volto. Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Hoje nós vamos conversar sobre o que é uma célula. Não sei se você já pensou sobre isso, ou se você é ensinado sobre o que é uma célula. Talvez, se você é um líder de célula, provavelmente sim, né? Se você é um líder de célula, você é treinado para entender o que é uma célula, como funciona a sua célula, assim como eu sou treinado aqui na minha igreja. Então você vai saber um pouco sobre o que é uma célula. Como eu disse no meu primeiro vídeo, eu estou aqui para falar. Eu sei que talvez vou falar coisas que você já sabe, coisas que você já aprendeu, mas eu sei que talvez vou trazer algumas coisas que vai agregar a você como líder de célula, a sua célula, a visão celular da sua igreja. Eu tenho certeza disso, porque nós sempre estamos aprendendo, sempre estamos conhecendo coisas novas. Então eu espero que com as coisas que eu trazer aqui no meu vídeo, nos meus vídeos, no meu canal, possa estar agregando e edificando a sua célula, você como líder de célula, supervisor de célula, incentivando também e gerando expectativa no coração daqueles que desejam ser líderes de célula, porque eu creio que a visão celular ela nasceu no coração de Deus. Então vamos lá? Eu quero trazer aqui 3 tópicos rápidos sobre o que é uma célula. Primeiro tópico que eu vou trazer, a primeira coisa para você sobre o que é uma célula, está no livro do meu apóstolo, Modelo Geracional DNA da Visão. Ele traz um conceito para mim importantíssimo sobre o que é uma célula, que diz assim, estou até aqui com o livro, né, vou ler aqui com vocês, que diz assim: célula é um grupo de multiplicação que visa ganhar vidas para Jesus Cristo, consolidar novos convertidos e edificar os discípulos na fé, na vida da igreja e no relacionamento com Deus. Então esse é o primeiro tópico sobre o que é uma célula. Célula ela é um grupo de multiplicação. A célula ela nasceu para multiplicar. Você olha para o corpo humano, o nosso corpo humano, você vai ver que a célula ela realmente nasceu para multiplicar. O sentido de uma célula é multiplicar. Se ela não multiplica, ela morre. Então você vai encontrar células no seu corpo humano, se você pesquisar e estudar sobre isso, que multiplicam-se, né, todos os dias. Existem diferentes tipos de multiplicação celular dentro do nosso corpo também. Então você pode aprender muito sobre multiplicação celular dentro de você. Tanto é que eu escrevi um livro que Deus me inspirou sobre isso. Né? Eu trouxe Deus me deu esse livro, trazendo a comparação da biologia celular, o que é uma célula no corpo humano, com a célula na visão celular. Então com isso eu fui ainda mais tendo certeza que a visão celular nasceu no coração de Deus. Então, a célula, ela tem o principal objetivo, multiplicar. O principal objetivo de uma célula é multiplicação. Se ela não multiplicar, ela perdeu a razão de existir. Está no livro aqui também, que eu acabei de ler. Dentro da célula, o que você pode encontrar ali dentro da sua célula? Você pode encontrar evangelização, consolidação, edificação, comunhão, treinamento, que são 5 funções que estão dentro de uma célula. Dentro de uma célula você pode evangelizar as pessoas, você pode consolidar as pessoas, você pode edificar, né, ter uma comunhão, um relacionamento com elas e treiná-las. Dentro de uma célula você pode encontrar talentos, você pode encontrar dons, né, que vão agregar na sua igreja, que vão ser um suporte para a sua igreja, dons e talentos que vão poder ser usados. Eu penso da seguinte forma, que célula ela é um celeiro também de pessoas extraordinárias. Eu também penso que célula ela é a porta das ovelhas, é a porta de entrada das ovelhas para uma igreja. Então isso é muito importante. Se você ter essa definição de célula, entender isso, a sua célula vai começar a multiplicar, crescer, vai começar a surgir novos líderes, vai começar a surgir pastores, líderes de célula, líderes de ministérios, ministros de louvor. Então, porque a célula ela é celeiro de pessoas extraordinárias, ok? Esse é o primeiro tópico. Então vamos lá para o segundo tópico. O segundo tópico, a célula ela é a vida da igreja. Por que a vida da igreja? Porque antes de você ser corpo, você foi uma célula.
Antes de eu ser corpo, eu fui uma célula. Então, qualquer ser vivo, seja pessoas ou animais, eles vieram à existência através de uma célula. Então, para existirem, eles se iniciaram de uma célula. Por exemplo, o homem, né, com a mulher, eles têm um relacionamento, então o espermatozoide, a célula masculina, com o óvulo, a célula feminina, fecundo gera um embrião, que é a célula do bebê. E essa célula ela se multiplica para 8 células, chamadas células onipotentes. E dessas 8 células começa a diferenciação celular no corpo humano, que começa a dar origem aos ossos, aos órgãos, e assim por diante. Então ali começa a dar origem ao corpo. E tudo começou através de uma célula. Apesar de que muitas pessoas falam que visão celular não é uma visão de Deus, é uma visão que divide a igreja e tantas outras coisas que falam, eu acredito firmemente que a visão celular nasceu no coração de Deus. Justamente por isso. Porque Deus, ele, na sua imensa soberania, no seu imenso poder, ele é o Deus que pode fazer o que ele quiser. Tanto é que ele criou Adão do pó da terra, tirou a Eva da costela de Adão. Então eu pergunto para você, Deus não poderia continuar criando o homem, nós seres humanos, da mesma forma? Ou de outra forma? Poderia. Mas ele falou para Adão e Eva se multiplicarem sobre a terra. E de que forma? Tendo relacionamento. E esse relacionamento gera uma célula que fecunda com outra célula, que gera outra célula e que começa uma multiplicação para gerar um corpo. E ali começa a se repetir uma célula com outra célula e assim por diante. Então eu entendo que a célula nasceu no coração de Deus para multiplicar a sua igreja, para crescer a igreja. Só que essa multiplicação ela precisa acontecer de forma saudável. Se a igreja ela se multiplica de forma desordenada, ela pode se tornar um câncer para o corpo, né? Ela pode matar o corpo. Mas isso nós vamos ver em outros vídeos sobre multiplicação celular. Então o que eu quero dizer aqui para você é que a sua célula é a vida da igreja, ok? A sua célula é a vida da igreja. Esse é o segundo ponto. Por isso você precisa entender que você tem grande responsabilidade como líder de célula, e a sua célula tem grande responsabilidade de continuar a reproduzir o mesmo DNA, né, que ele recebe do pastor presidente e assim por diante, ok? O terceiro ponto é organização. A célula, ela significa uma forma de organizar a igreja. Eu posso usar um exemplo aqui na palavra de Deus em Êxodo, capítulo 18, do versículo 13 em diante, que conta a história da conversa entre Jetro e Moisés. Moisés estava lá sentado, conversando com o povo, recebendo o povo, o povo trazendo suas queixas, trazendo suas dificuldades, suas alegrias. Aí Jetro chega, olha para Moisés e pergunta o que ele está fazendo. E ele fala, estou aqui sendo o juiz do povo. Eu estou aqui cuidando do povo, conversando com o povo, ouvindo o povo. Aí Jetro vê aquilo e fala assim, não está certo isso, você vai desfalecer, esse povo vai desfalecer. Sabe o que você deve fazer? Aí no versículo 21 ele fala assim, e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e ponham-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem assim. A ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Olha que interessante, ali começa a célula. Não está dizendo visão celular, mas você vê que Deus inspirou Jetro a dar um conselho para Moisés, para que Moisés organizasse o povo. Então, por isso, o que é uma célula? Célula é uma forma de organizar a igreja. A igreja ela não começa assim, com 10.000 pessoas, mesmo aquelas pessoas que não acreditam na visão celular, se elas olharem para trás, elas vão ver que a sua igreja ela começou através de grupos pequenos, ou seja, células. E aí, você vai ver nesse conselho, né, que Jetro deu para Moisés, que Jetro olhou e falou assim, você vai desfalecer, você não vai conseguir. Então, olha a forma que você deve fazer. Você deve separar homens valentes, olha os detalhes, né? Homens valentes, homens de verdade, homens íntegros, homens tementes a Deus, né? Homens que levem a sério mesmo o compromisso com Deus, né? Eu estou parafraseando aqui, para serem líderes de célula. E aí ali eles vão julgar o povo, vão cuidar do povo, vão consolidar o povo, vão evangelizar o povo, edificar, treinar o povo. Aí se tiver alguma coisa grave que eles não consigam resolver,
Aí eles levam a você, Moisés. Ou seja, dentro de uma igreja, na visão celular, que algumas pessoas dizem que é uma visão que divide a igreja, eu discordo disso. Pelo contrário, é uma visão que organiza a igreja. Porque a igreja, ela precisa reproduzir o mesmo DNA. Dentro de uma célula do corpo humano, por exemplo, dentro da célula do corpo humano, você vai encontrar o núcleo, que é onde está o DNA da célula. E quando essa célula ela se multiplica, ela multiplica esse DNA, ela reproduz esse DNA. Então, uma célula aqui, né, ela vai se multiplicar para outra célula aqui. Geralmente, ela se multiplica para mais de uma célula, lógico, né? Mas vamos dar esse exemplo. Ela se multiplicou para essa célula aqui. Então, essa célula aqui, ela tem um DNA. E quando ela se multiplicou, ela reproduziu o DNA para essa célula. Então, essa é a responsabilidade de uma célula, da sua célula. Reproduzir o mesmo DNA. Por exemplo, a minha igreja tem o apóstolo Brivaldo, ele é a cobertura da nossa igreja. Então, ele tem a responsabilidade de reproduzir o DNA de Jesus. E o apóstolo Brivaldo é a nossa cobertura, a cobertura dos bispos das IAFs espalhadas, né, no Brasil. Aí, esses bispos eles têm a responsabilidade, como células, de reproduzir o DNA para os seus pastores auxiliares. Esses pastores, como células, têm responsabilidade de reproduzir o DNA para os seus líderes geracionais. Seus líderes geracionais, como célula, têm a responsabilidade de reproduzir o DNA para os seus líderes de célula. Seus líderes de célula têm a responsabilidade de reproduzir o mesmo DNA para os seus discípulos. Olha que interessante. Se acontecer isso, a igreja ela vai crescer de forma extraordinária, porque é isso que está dentro do nosso corpo. É essa multiplicação que está dentro de nós. Se acontecer essa organização dentro desses princípios, a sua igreja ela vai crescer de uma forma extraordinária. Claro que pode acontecer divisão, por quê? Porque uma célula pode entrar em anomalia, ela pode entrar um vírus dentro de uma célula e afetar essa célula, porque você sabia que o prato predileto de um vírus é uma célula? Ele gosta de células, ele gosta de morar em células, o vírus gosta de morar dentro de uma célula. Então, se às vezes um vírus encontrar uma célula e essa célula não curar esse vírus, ela pode virar uma anomalia, ela pode virar uma doença, uma enfermidade e adoecer todo o corpo, né? Então, que você entenda isso. Quero deixar com você esses 3 tópicos, que você possa pensar, para que você possa refletir, né, no que eu trouxe para você sobre o que é uma célula. Primeiro, que uma célula é um grupo de multiplicação que visa ganhar vidas para Jesus Cristo, consolidar os novos convertidos e edificá-los, né? Edificá-los, cada discípulo na fé, na vida da igreja e no relacionamento com Deus. Segundo, a célula, ela é a vida da igreja. Então, antes de você ser corpo, você é célula, você foi uma célula. Então, antes da sua igreja se tornar um corpo, ela precisa ser uma célula. Então, isso te dá grande responsabilidade como líder de célula, como célula que você tem ali. E o terceiro é a organização. A célula, ela é a forma de organizar a igreja, a forma de não sobrecarregar o pastor presidente de uma igreja, é a forma de consolidar, é uma forma de cuidar dos discípulos, de estar mais perto de cada discípulo, de pastorear cada discípulo. Então aí a célula ela é de extrema importância. Resumindo tudo isso, mais uma vez, a célula é a vida da igreja. Então eu quero declarar sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua célula, que a sua célula ela vai entrar num nível de multiplicação sobrenatural. Essa multiplicação alcance a sua célula, alcance a sua igreja e que você frutifique e alcance as nações através da visão celular. Shalom, shalom, shalom. Levando para a célula, consolidando para depois discipular, preparando essas vidas para depois enviar.